você tem aqui o primeiro império multinacional. Obviamente, como eu disse, os assírios também foram multinacionais, nisto que eles conquistaram muitas outras nações acerca de seu núcleo territorial original. Mas os assírios deportaram populações e tentaram de tiranizar, de manter controle por tirania. Os persas têm uma política bem diferente. E provavelmente todos vocês conhecem, mesmo quem não está familiar muito com a Bíblia, mas vocês conhecem a história de quando Ciro derrota os babilônios, ele dá aos judeus exilados em Babel o direito de voltar para Israel, para ali construir seu templo. Isto está na Bíblia, mas reflete uma realidade histórica que nós conhecemos também por outros documentos. E um documento bastante famoso eu reproduzi aqui, chamado Cilindro de Ciro. Cilindro, pois, é assim, uma carta, uma declaração em letras cuneiformes, quer dizer, escrita acadiana, mas em língua persa, e ali então ele descreve sua política, dizendo: quando eu entrei na Babilônia como amigo e estabeleci a sede de governação no palácio do soberano, por entre júbilo e regozijo, Marduk, o grande senhor, é um deus, levou os magnânimos habitantes de Babilônia a amar-me. E eu estava diariamente ocupado em reverenciá-lo. As minhas numerosas tropas passaram por Babilônia em paz. Não permitirei que ninguém espalhasse o terror no país de Suméria e Akkad, quer dizer, Mesopotâmia. Esforcei-me pela paz em Babilônia e em todas as suas cidades sagradas. Quanto aos habitantes de Babilônia, que contra a vontade dos deuses, o jugo, eu aboli o jugo que era contrário à sua condição. Trouxe melhoria às suas degradadas condições de habitação, acabando com suas razões de queixa. É um fragmento, mas que mostra uma política não de conquista, mas de ocupação totalmente contrária à política cruel dos assírios. Ali você tem uma tentativa para obter a legitimidade, para ser aceita, não pela população, mas pelas populações, pois o império se expande. Então, não só os judeus, como muitos destes outros povos que os assírios deslocaram, ele dá a possibilidade de voltar a seus lugares originais, supostamente num ato de respeito aos deuses destes povos, inclusive este único deus dos judeus. Então, consequentemente, Ciro tem um nome muito melhor na história, e você pode entender aqui como ele estabelece algo que não é somente dominação, como hegemonia e legitimidade. Sim? Ele se faz amar, eu não posso garantir isto, pois eu não estava ali, e ele pode bem se gabar um pouco, exagerar em suas declarações, que é um pouco como a CNN da época, mas, mesmo assim, a diferença com a política assíria é gritante. Algumas coisas mais administrativas. Os persas vão também organizar, o império é realmente enorme, uma divisão, uma partilha em províncias, que eles chamam satrapias, e também para facilitar a comunicação entre as periferias e o centro. Eu expliquei antes como isto é fundamental para a sobrevivência e florescimento de qualquer império. Para facilitar esta comunicação, então eles fazem rotas importantes, entre outros esta chamada Via Real, que vai de Persépolis, a capital, no Irã, até Sardis, no Mediterrâneo, perto da Grécia. E ele tem um sistema de mensageiros e até de correios bastante avançado pela época. Então, de certa forma, você tem aqui pela primeira vez um império que sistematicamente tenta de integrar
ao invés de somente de explorar e dominar uma série de populações ocupadas. E você pode ver que inclui até Líbia, por um lado, vai até a fronteira da Índia, por outro lado. Então, é realmente algo impressionante. Agora, o que vai acabar com o Império Persa em 330 a.C. É o choque com os gregos. Antes, os persas tentam de ocupar a Grécia por volta de 500 antes, não conseguem. O Império, os gregos mantêm sua independência e os persas sobrevivem, mas foi um golpe para seu prestígio. Mas o Império Persa ainda sobrevive por mais de um século. Para o fim do século IV antes, então, é uma expansão por um grego, ou pelo menos alguém identificado com a cultura grega, Alexandre Magno, que vai acabar com este império. E agora, então, nós entramos na parte grega, ou seja, já a antiguidade clássica, e em termos internacionais, tem muitas complicações e poucas coisas realmente importantes para o futuro sobre a história grega, pois é também um caos que tem também a ver com a geografia dos gregos. Mas, por outro lado, em termos culturais, é difícil de exagerar o papel e a importância dos gregos, que é um pequeno povozinho no Mediterrâneo Oriental, mas mesmo assim são eles que iniciam uma série de esferas culturais que estão conosco até hoje. Alguns são menos importantes para nós internacionalistas, mas eles são extremamente importantes para nós como cidadãos. Por exemplo, são os gregos que literalmente inventam a filosofia como nós conhecemos hoje, e são eles que pela primeira vez vão teorizar a ideia do racionalismo, ou seja, para entender o mundo, mas não só para entender, como também para refletir qual é o nosso papel no mundo. O instrumento fundamental não é alguma revelação de algum Deus, mas é nossa razão. É algo que todos nós temos. Os gregos também, não vai te surpreender, também são fundamentais no desenvolvimento das artes plásticas. São eles que mais ou menos inventam o realismo nas artes, pelo menos na tentativa de copiar a natureza. Se você compara as estatuas gregas com seus antecedentes mesopotâmios, então a diferença é bem expressiva. Os gregos também são aqueles que inventam um teatro. Ora, o teatro é uma maneira para, dialogando e cada um num papel diferente, também nos batalhar com vários dilemas da vida, da história, da vida política, da vida social, das obrigações e liberdades de cada um de nós. De certa forma, nosso cinema é impensável sem antes disto o teatro. São os gregos que de nada, sem nenhum precedente, quase inventam. Os gregos que também inventam a historiografia. E a historiografia é, então, algo que tenta, usando a razão e usando sistematicamente os documentos e as memórias do passado, é a maneira de tentar de fazer sentido do passado de forma coesa. Quer dizer, por que algo é como é. Não na natureza, mas em nossa história. Por que nós, na Atenas, temos uma democracia, enquanto em Esparta tem uma oligarquia? Por que conseguimos derrotar os persas? Por que os gregos não conseguem uma unidade política? Todas estas perguntas são perguntas políticas, mas que historiadores se colocam para o passado imediato. Então, os gregos são os primeiros a se colocar estas perguntas e a escrever as respostas, e nós temos partes destas respostas. Quem nós chamamos dos grandes historiadores gregos, na realidade foram um tipo de jornalistas avançados. Heródoto e Tucídides não escreveram a história da antiguidade, pois eles estiveram na antiguidade, mas eles escreveram o que aconteceu imediatamente antes de seus dias, ou no caso de Tucídides mesmo, o que aconteceu durante a vida dele
quando as duas cidades mais importantes da Grécia, Atenas e Esparta, travaram uma duríssima guerra, a Guerra de Peloponesos, que vocês provavelmente também já conhecem. E os gregos, do mesmo jeito, também inventaram a ciência política e um subramo dela que nós podemos chamar as relações internacionais. São elas que, pela primeira vez, de maneira sistemática, vão refletir sobre como unidades independentes que nós chamamos de estados interagem entre si, como o Estado de dentro pode se organizar e como também as relações internacionais podem se organizar e deveriam se organizar. Tudo isto nós devemos aos gregos. Na realidade, eu preciso adicionar um outro ramo, que são os judeus, pois no mesmo tempo quando os grandes filósofos gregos são ativos, é também a época quando os profetas hebraicos são ativos e eles também têm reflexões em forma de profecias e de testemunhas divinas sobre como são e como deveriam ser as relações internacionais. O tempo não me permite de entrar muito detalhadamente nisto, mas as consequências num ramo do judaísmo que depois se tornou independente, chamado o cristianismo, vão ser enormes na história mundial e teremos oportunidade para voltar a isto. Então, provavelmente vocês conhecem esta imagem. Tem alguém entre vocês que pode identificar? Sim, são stanze de Raffaello, um pintor importante do Renascimento italiano. Obviamente não estamos num curso de História da Arte, mas em Roma, então, ele faz um fresco de sua visão de como seria uma destas escolas filosóficas dos gregos. E então ele coloca ali Platão e seu discípulo Aristóteles e uma variedade de outros filósofos gregos, entre outros Michelangelo e outros pintores italianos que estão ali com seus retratos, mas na posição de filósofos gregos. E coloquei isto ali porque, então, a filosofia grega não é uma disciplina separada da história e da ciência política. Todas essas divisões são muito mais recentes. Mas a reflexão sobre a sociedade e sobre a realidade na qual se encontra o ser humano dentro de sua sociedade é algo que estes filósofos gregos sistematizaram pela primeira vez. E isto também, embora o auge seja um pouco mais tarde, mas é algo bastante estimulado pela luta entre os gregos e os persas, que acontece, como eu disse, por volta de 500 antes. Os gregos têm um problema que eles são muito divididos. Os persas são um mega império unificado e o imperador persa quer conquistar os gregos, e os gregos, então, por uma vez não é costume, então, se unificam e derrotam, surpreendentemente, os persas. E isto vai estimular também uma reflexão. Como nós somos diferentes destes persas? Por que nós nos defendemos? Porque nós gostamos de ser independentes? Porque nós prezamos nossa liberdade? Porque nós somos de uma cultura, senão de uma raça diferente. Os gregos, então, vão pela primeira vez teorizar o contraste, é uma ideologia que está até hoje conosco, entre o Ocidente, eles seriam o Ocidente, que ama a autonomia do indivíduo, a liberdade, e, por outro lado, você tem o Oriente, onde você tem todas as populações escravizadas, que tem uma mentalidade servil, que nós, gregos, não gostaríamos de integrar estes bárbaros. Esta contradição, liberdade, escravidão, Ocidente, Oriente, não entro no debate o quanto isto é mitologia, o quanto é verdade, mas que é uma contradição que até nossos dias permeia os discursos políticos, vocês podem também facilmente entender.
Então, tudo isto vem da herança grega. E agora, então, algumas coisas para contextualizar um pouco melhor. A Grécia é um país quem já visitou. Tem entre vocês que já visitaram a Grécia? Ninguém. Bom, eu visitei várias vezes, é muito interessante, muito bonito, mas extremamente pobre, muito mais do que vocês pensam, extremamente seco e extremamente montanhoso. Por um lado você tem montanhas, por outro lado você tem ilhas que são quase desertos. Não é exatamente o que você pensa quando você associa a Grécia. E entre estas montanhas, você tem pequenas vales que a agricultura é possível. E ali, então, que se desenvolvem cidadezinhas gregas, que nós chamamos de polis. A palavra política vem da palavra grega para cidade, que é polis. E cada um destes polis é independente. E cada uma destas cidadezinhas controla o campo rural acerca dela, mas é algo pequeno. Pois é a montanha, do outro lado da montanha você tem uma outra polis. Eles brigam enormemente entre si e a possibilidade para fazer uma agricultura de escala que nutriria populações mais extensas é limitada. Então, logo, já 700, 800, 700 antes de Cristo, os gregos começam a crescer e não tem mais lugar nos lugares onde eles moram. Aí começa uma colonização. Aqui você tem Grécia, aqui tem todas estas ilhas que pertencem também a... E então eles começam a mandar a partir de sua cidade, sua polis, um navio, pois o mar está muito perto, então é uma civilização bastante marítima. Eles mandam um navio com cidadãos de sua cidade, de sua polis, para estabelecer uma cidade filha num outro lugar, uma colônia. Esta colonização, que é então mais econômica e cultural do que política, vai colocar gregos em toda a zona mediterrânea. Até em Espanha e no sul da França, para não falar mesmo da Itália meridional, Sicília, África do Norte, toda a zona do Mar Negro até Geórgia de hoje e Rússia do Sul, tudo isto você encontra gregos. A única probleminha é que os gregos não são os únicos no mundo que não têm lugar em seus lugares ancestrais. Tem também, no que hoje é o Líbano, um outro grupo que também mora numa zona montanhosa, são os fenícios. Os fenícios são também uma população muito interessante que tenta de sobreviver ultrapassando a agricultura, que é muito limitada, se concentrando no comércio. Então, eles fazem expedições marítimas também. E os fenícios também, aliás, são muito importantes, pois eles vão inventar algo que está conosco até hoje, que é o alfabeto. O alfabeto que nós hoje usamos é o alfabeto latim, mas os romanos modificaram um pouco o alfabeto grego. Os gregos adotaram o alfabeto dos fenícios. Mais ou menos, é a mesma base. E por que isto é útil? Pois no lugar de hieroglifos como os egípcios, para cada palavra você precisa um caráter como na China, ou para cada sílaba você precisa um caráter ou uma letra como na escrita hieroglífica ou cuneiforme. Então os chineses têm milhares de letras, e os sumérios e egípcios têm centenas de letras, mas nós podemos escrever qualquer palavra com 25 ou 26 letras. Então, é muito mais fácil para alfabetizar uma população. Sim? Então, tem consequências educacionais e políticas gigantescas. É uma invenção dos fenícios. Os fenícios também vão colonizar. Os fenícios vão, por exemplo, estabelecer Cartago, mas eles também se encontram na Espanha, na França, na Sicília e, obviamente, por um lado você tem uma colônia grega, por outro lado você tem uma colônia fenícia e logo você tem conflitos também. Então, se os gregos então são tão fragmentados geograficamente, então você pode também entender que isto dá nascimento a uma multiplicidade de polis, de cidades, tanto na Grécia quanto
cidades secundárias ou cidades filhas estabelecidas por colonização grega em outras partes da bacia mediterrânea. E então o que você tem politicamente na Grécia é basicamente um protótipo de um sistema multipolar. Você tem literalmente dezenas de pequenos polos que precisam coexistir tão bem que mal entre si, muitas vezes mal, então tem brigas e lutas entre si. E também é quase automaticamente um laboratório de uma grande diferenciação de sistemas políticos. Não é por acaso que os gregos vão teorizar monarquia, aristocracia e democracia e tudo mais. Não é por acaso, pois eles que teorizam, basicamente eles descrevem o que eles veem acontecendo em uma polis, outra polis, porque cada polis tem sua evolução política e isto leva a consequências ou resultados diferenciados. Sim? Eventualmente, os dois mais importantes sistemas que vão se desenvolver também vão se associar às duas cidades mais importantes da Grécia, que são Atenas, cidade marítimo com tendência democrática, democracia é uma invenção ateniense, podemos dizer, e Esparta, que é mais continental e muito mais militarizado, e mais com concentração no lugar de dispersão do poder. Então, o que estes gregos têm em comum, pois se tanta coisa é fragmentada, então podemos também nos colocar a pergunta por que podemos falar de gregos. Então, tem algo que une eles. Então, digamos que as forças centrífugas sejam talvez mais fortes do que centrípetas, mas mesmo assim tem alguma coisa que eles têm em comum. Em primeiro lugar, eles têm a consciência de uma ascendência em comum, parcialmente mitológica, parcialmente verdadeira. Em segundo lugar, eles compartilham uma língua, tem obviamente a ver com a origem. Tem vários dialetos, mas eles são mutuamente inteligíveis. Então, eles compartilham também uma literatura. Eles compartilham também uma religião, eles têm este panteão de todos estes deuses e deusas com suas fantásticas aventuras que com certeza vocês todos já conhecem. E o que não para desprezar ou negligenciar, uma vez em 4 anos, todos os gregos se encontram numa cerimônia para, assim, agradar aos deuses, que eles fazem através de jogos. Por exemplo, em Olímpia, ao lado da montanha Olympos, onde supostamente moram todos estes deuses. E então, estas Olimpíadas são importantes não só por motivos esportivos, como também um momento para representantes políticos de várias cidades negociaram, se encontraram, socializarem, etc. Ok. Então, a história dos gregos, e não precisa muito detalhar, eu já disse, é muita diferença, muito caos e muita briga interna que leva, contudo, a uma sequência de hegemonias, mais ou menos. Quer dizer que, após o fracasso desta tentativa dos persas de conquistar os gregos, por volta de 500, então temos um amadurecimento político do sistema internacional dos gregos, e isto leva, num primeiro momento, à hegemonia de Atenas. Aliás, a figura mais conhecida e o líder político na época é Péricles, que ali está numa fotografia da época, sem dúvida idealizada. Por que Atenas? Atenas tem uma população muito grande, mas Atenas também liderou a resistência contra os gregos, contra os persas. Consequentemente, ela tem um prestígio maior. Tem muitos aliados, várias destas ilhas no mar Egeu que são aliados de Atenas. E então, Atenas como cidade está melhor colocado para liderar os gregos. Qual é o problema?
Em primeiro lugar, Atenas se torna um pouco prepotente. Em segundo lugar, os atenienses fazem pagar impostos por seus aliados, que vão então engordar a tesouraria de Atenas, possibilitando uma marinha maior de triremes atenienses. E foram, aliás, navios atenienses que derrotaram os persas na famosa batalha de Salamina, se diz, eu acho, aqui. Pensando bem, aliás, os persas que foram derrotados foram navios fenícios, pois os fenícios estiveram subservientes aos atenienses. Então, foi um mega massacre na antiguidade. Em um dia, centenas de milhares de marinheiros perderam a vida, mas não entremos em todos os detalhes sangrentos. De qualquer forma, os atenienses, num certo momento, vão irritar outros gregos. Isto é o momento quando o grande concorrente dos atenienses, que tem um sistema democrático, mas eles não exportam a democracia, então são os espartiatas, que têm um sistema muito mais assim, severo e aristocrático e antidemocrático, e eles vão liderar a resistência contra os atenienses. E então eles vão, um a um, convencer os aliados de Atenas de se alinhar ao campo espartíata. Esparta e Atenas, então, no segundo momento, vão fazer um sistema bipolar. Agora você tem um equilíbrio entre estas duas potências. São micropotências, ok? Podemos falar do Império Ateniense, mas obviamente não se compara com o Império Persa. Sim, é algo do tamanho de Grande São Paulo, algo do tipo. Mas impressionante em termos culturais e econômicos, mesmo assim. Num certo momento, então, esta bipolaridade não mais se mantém e vai ter uma guerra prolongada, extremamente traumática, entre Atenas e seus aliados contra Esparta com seus aliados, que se chama a Guerra Peloponésica, e que termina com a derrota da Atenas. Então, no segundo momento, e então estamos já no século IV a.C., são os espartíatas que dominam a cena grega. Isto é contemporâneo com a atuação de Sócrates e Platão e outros filósofos importantes gregos, mas não é extremamente popular entre muitos outros gregos. Tem várias outras vicissitudes. É uma terceira cidade chamada Tebas. Num terceiro momento, se torna o hegemono, e todo este caos de guerras fratricidas entre as polis gregas, obviamente, coletivamente enfraquece o total de todos os gregos. Então, isto é o pano de fundo para quando, algumas décadas depois, um aventureiro numa zona meio selvagem, norte da Grécia, que se chama Macedônia, Filipe, ele se chama, vai conquistar todos os gregos. Agora, todas estas cidades que brigavam entre si para quem seria a primeira e a mais poderosa entre elas, se tornam todas colônias de Filipe de Macedônia. E então, pela primeira vez, a Grécia é unificada, mas por uma conquista estrangeira. Isto por si é, então, o pano de fundo para a epopeia, sem dúvida também não surpreendente para vocês, do filho de Filipe de Macedônia, que é Alexandre, chamado Alexandre Magno. Pois então ele está com inveja do pai, pois o pai foi tão glorioso, ele conquistou toda a Grécia, e então o filhinho, o que ele precisa fazer? Para piorar as coisas, ele também tem aulas privadas de Aristóteles, que por si foi discípulo de Platão, então na época maior filósofo da antiguidade, e não sei o que ele aprendeu ali, mas de qualquer forma, então para superar o que fizera antes o pai, ele decide, numa nova aventura expansionista, ele vai conquistar o mundo inteiro, que sempre é uma má ideia. Vai conquistar o mundo inteiro, começando com um inimigo herdeiro que é a Pérsia.